Paz, meus irmãos, Deus abençoe, na graça e na comunhão de Cristo. Estamos muito felizes, amado irmão, da parte de Deus, pelo Senhor ter nos aberto essas oportunidades de nós falarmos da palavra do Senhor, falarmos daquilo que o Senhor é em relação às nossas vidas, porque o Senhor é vida em nós. É a graça e a misericórdia de Jesus que nos dá a chance de podermos chegar na presença dEle e falar da palavra dEle. E hoje o Senhor, pela sua graça e sua infinita misericórdia, nos abriu uma oportunidade de nós pregar uma palavra de Deus, que é o qual o Senhor tem falado em meu coração. Queria que você fosse abrindo a sua Bíblia em Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 6 e o versículo 10. Nós vamos decorrer um pouco, na mensagem de Deus, desses versículos, versículo 10, 11 e 12. Amém? Se você quiser, você pode compartilhar esse vídeo aí, tá? Porque é uma palavra que tem falado em meu coração há alguns dias, e eu tenho certeza, meus irmãos, que nada é em vão. Tudo há um propósito de Deus. E Deus nos abriu essa porta, esta palavra, para um propósito, para que o nome dele seja glorificado. Eu queria ler um versículo com você, e se você quiser compartilhar, você pode compartilhar, porque toda palavra que o Senhor nos dá, toda palavra, divinamente inspirada, ela é proveitosa, ela vem com proveito, para a salvação de almas, para que o nome do Senhor seja glorificado. 1 Timóteo fala que a palavra de Deus ela vem com vários sentidos de vida, de restauração, de restituição, de cura, de milagre, tudo para a glória de Deus. E Deus falou comigo lá no monte a respeito dessa palavra. Eu estava orando a Deus no monte, Deus abriu a porta para mim e disse, não, prega também essa palavra aqui. E eu entendi que é uma palavra muito forte que Deus tem falado em meu coração nos últimos dias. Efésios 6:10 que diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus falou muito forte comigo nesse versículo. E nos vendou. Por que nós temos que nos fortalecer? No versículo 11 diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então o diabo tem ciladas e astutas, ele tem astuta e cilada contra as nossas vidas. Então ele não vai descansar enquanto não tentar nos derrubar ou parar os projetos de Deus na nossa vida. E Deus tem me falado aqui uma mensagem muito forte, amado irmão, onde tem 5 palavras básicas aonde o diabo ataca, como ele opera, como ele ataca e como ele opera na mente da pessoa. Porque a função do diabo é entrar na mente. Se ele entrar na mente, a mente, quando a Bíblia fala que é a mente do homem, o que é a mente do homem? Quando a Bíblia fala, ela se refere de coração, ela está falando da mente, do centro, do intelectual, da vida do homem, da filosofia do homem. Ele quer entrar ali. Ele vem para roubar, matar e destruir. E Deus me deu para mim 5 palavras básicas, através do estudo que eu fiz, e que também homens de Deus renomados, de nomes, têm falado a respeito dessas 5 palavras básicas, A primeira palavra básica que eu quero dizer para ti é a palavra diabo. A palavra diabo, ela tem um significado, Toda palavra, do português, vamos dizer, ela tem origem, E a origem das palavras foi dita pelos gregos, na verdade. Então a origem dessa palavra diabo é uma palavra grega que se diz diabolos. Tá? A palavra dia, ela é junção de 2 palavras. Ela é etimologia, que se diz junção de 2 palavras. Como assim junção de 2 palavras? Para poder dar um sentido, tá? Para poder dar um sentido, a palavra, ao que está se referindo. Então a primeira palavra,
a junção de duas. A primeira é dia, a segunda é ábulos. A palavra dia, ela tem a conotação, ela tem o entendimento, se refere a algo que está batendo dia após dia, ou querendo entrar dia após dia, porque a palavra dia, ela fala de dia, ela fala um dia, um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, ela está falando de dia, ela está falando de algo que está batendo, ou algo que quer entrar nesse dia. Então, a palavra dia significa algo batendo, tá? Na origem de Satanás é algo batendo. Por quê? Porque o diabo, quando ele vem na minha, na tua casa, ele tenta entrar, roubar, matar e destruir. Ele fica batendo na porta, ele fica, deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar. E se tu deixar entrar, né? Porque Jesus disse assim, olha o que Jesus disse, né? Nessa palavra de dia. Olha o que Jesus disse, que nós somos considerados como uma casa. E existe 7 valentes dentro dessa casa. Quando o Espírito Santo vem, ele sai esses 7 valentes, derrota os 7 valentes e os 7 valentes saem. E a casa agora é estabelecida pelo Espírito Santo, ela é varrida, ela é limpada, ela é feita um ornamento na vida dela, na casa, deixa a casa mais bonita, com flores, deixa a casa mais, né, vamos dizer assim, o que se refere. Aí o diabo, a Bíblia fala de Jesus dizendo, o diabo vai dar uma volta, né, na terra, esses 7 espíritos vão dar uma volta na terra, né, eles dão uma volta na terra e daí vê que não tem lugar, não tem morada para eles, eles voltam para casa, para a mesma casa. E se essa casa tiver de balde ou tiver vamos dizer, você bem popular, como o gaúcho diz, avoando da cabeça, como se diz assim, a pessoa tá ali, o Espírito Santo agora entrou, só que ela não dá crédito à palavra de Deus. Aí o diabo vem, entra de novo e traz mais 7 piores ainda para dentro daquela casa. E o estado daquela casa, o último estado, que é o último estado, se torna pior. Então, o diabo está tentando dia após dia entrar. Então, ele já fala diabo. Ábulos, tá? É a segunda palavra. E essa palavra ábulos significa algo. Significa um objeto. Significa algo, né? Então, o diabo está dia após dia tentando entrar em algo. E qual é essa primeira palavra que eu quero dizer para ti, que é a palavra básica, o diabo? O que ele quer entrar? Onde ele quer entrar? Qual é a finalidade do diabo? Ele quer entrar na minha e na tua mente. Então ele está dia após dia batendo. E se nós der uma brecha, ele entra, ele rouba, ele mata e destrói. Ó, essa palavra está escrita em João 10:10, que o ladrão vem tão somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Olha que ambos é a mesma palavra. A palavra vem significa que tem uma porta aberta, né? O diabo vem porque abriu-se a porta para ele, então ele vem, ele rouba, ele mata e destrói. Jesus também vem porque abriu-se a porta para Jesus. Nós escolhemos a porta abrir. Qual a porta nós abrir? Se nós abrimos para Jesus ou se nós abrimos para o diabo? Jesus também vem, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. É isso que a palavra vem se refere, porque ela se refere dia após dia, como o diabo. Como a palavra diabo significa algo que está batendo até entrar. E ele não vai descansar, ele vai lutar com nós, porque a Bíblia fala que Jesus, quando ele foi tentado, a Bíblia fala assim, nas últimas tentações, e a Bíblia vai dizer assim, e o diabo o deixou por enquanto. Então significa que o diabo ia tentar de novo Jesus para tentar fazer ele voltar atrás da missão que ele tinha aqui na Terra. Então a mesma coisa nós, amarelo. Por momentos de provas, momentos de luta, momentos de intempéries, circunstâncias, o diabo vai nos tentar. E ele vai tentar de todas as formas que fazer nós se voltar contra Deus. Porque esse é o plano dele. É que a criação de Deus se volte contra ela, contra Deus. Então a primeira palavra aqui é diabo. Eu quero que você entenda isso aqui. A segunda palavra aqui é que nos diz no versículo 11. Tá? Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa palavra astutas e ciladas, astutas significa que ele tem entendimento, ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe aonde chegar
para fazer a pessoa tentar voltar para trás. Ele sabe aonde tocar, tá? Porque Jó vai dizer bem assim: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então, ele temia isso. Então, o diabo viu que ele temia isso e jogou em cima disso. Tá entendendo? Então, ele veio e lutou em cima daquilo que ele mais temia. Então, o diabo, ele vai tentar na cilada ou ser astuto em cima daquilo que tu mais ama, que tu mais crê, que tu mais tenha entendimento. Por exemplo, por que muitas pessoas acabam desistindo da sua própria vida por perdas de outras pessoas? Porque o coração dela está voltado somente para aquilo. Ou tem pessoas que entram em depressão não somente pela morte de algum ente querido, mas também por uma falta de emprego, uma palavra não bem recebida, elas entram em pânico. Então essa é a cilada do diabo para entrar na minha e na tua mente. A palavra cilada, ela significa que o diabo cria uma via. Ele cria uma via, como se fosse uma rua, né? E ele tem um destino. Ele tem um destino. E qual é o destino de novo? Vou lhe falar, é a mente do homem. Né? Ele cria astuta cilada para tentar entrar na mente do homem, para tentar, né, destruir a mente do homem. Qual é a terceira palavra básica? A terceira palavra básica, nós vamos ver em 2 Coríntios, é uma mente embaraçada, é os desígnios que 2 Coríntios fala que o diabo, nós não podemos nós não podemos lidar com o diabo, porque ele tenta lidar com os nossos desígnios. Que desígnios? Desígnios é os teus pensamentos, a tua meditação, né? Porque a tua filosofia de vida, o que tu faz. Os desígnios, por exemplo, o diabo entra num desígnio de alguém, na mente de alguém, e ele deixa essa mente embaraçada. Tá? Ele deixa embaraçada. Aquilo que tu sabia fazer, tu já não consegue mais fazer. É como se fosse tu entrar num estado de pânico, ou tu entrar num estado de assombro. Tá? Quando tu entra num estado de pânico, assombro, tu não sabe mais o que vai fazer. Aquilo que tu já sabia, por exemplo, entrar numa casa e daqui a pouco tu vê alguém tá entrando na tua casa e daqui a pouco tu vê alguém vindo na rua, é rua escura, e tu tá tentando entrar e tu coloca a chave, mas tu sempre colocou a chave e abriu tranquilo a casa, e daí tu fica preocupado, fica com medo e não consegue mais abrir a porta da tua casa, tu não consegue botar a chave. Isso é um estado de pânico. Aquilo que tu mais sabia fazer, tu já não sabe, tu não faz mais. Então ele vai tentar deixar embaraçada a nossa mente, para que a gente não veja as promessas de Deus na nossa vida. Aqui entra as promessas de Deus. Tá? Aqui entra as promessas de Deus. E o que eu estou falando aqui, as palavras básicas do diabo, não quer dizer que nós não vai acontecer com nós que pregamos a palavra de Deus. Pode ser que aconteça, porque teve vários heróis da fé que passaram por essa situação e acabaram caindo em depressão. Caíram num cubículo porque ouviram uma palavra contrária, que nem Elias. Foi isso que aconteceu com Elias, irmão. Elias ouviu a palavra contrária de morte com Jezabel, a Jezabel lançou contra ele e aquilo foi uma afronta para ele. Aquilo foi o fim do esgotamento que ele estava no seu coração. Então o diabo estava tentando Elias, até que ele conseguiu entrar. E conseguiu colocar ele com medo. Elias ficou com medo e com pânico e fugiu para o deserto, com depressão, com a mente. Tá? Essa palavra aqui, amado irmão, tá? A terceira palavra, tá? É embaraçada, é a palavra desígnios. Tá? A terceira palavra aqui é a palavra fortaleza. Tá? A segunda Coríntios capítulo 10, versículo 4, nos diz assim, que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas para destruir fortalezas, tá? Raciocínios contrários que vêm em nossa mente, porque nós temos que estar submisso à mente de Cristo, né? Porque todo aquele que vai à submissão à mente de Cristo, ele destrói as fortalezas da sua cabeça. Tudo aquilo que se opõe contra Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa para ti, Deus está me revelando aqui, e é uma coisa que é realidade.
tudo aquilo que se opõe, que tenta entrar na nossa mente quando nós estamos com Cristo, Cristo se levanta como rei lá na nossa mente, no nosso coração, e coloca por terra, e o nome do Senhor é glorificado em nossa vida. Ouça o que eu vou lhe dizer aqui. O diabo cria, se o diabo criou, desde o início, dia após dia batendo, e vai que é o caso que ele entre, ele cria cilada e ele entra nos desígnios da pessoa, deixa a pessoa embaralhada, com a mente embaralhada, como se fosse uma prisão. Ele cria uma fortaleza. Quando o diabo entra na mente da pessoa, ele cria uma fortaleza. Na verdade, a quinta palavra é nada mais do que a palavra opressão. A palavra opressão, amado irmão, tá? Ela é uma palavra forte, como se fosse um tirano ou um rei estabelecido dentro de um castelo que criou as suas fortalezas, e ele fala agora pelo seu castelo, ele fala agora, e ele diz, tu vai fazer isso aqui, tu vai fazer aquilo ali, agora tu não vai fazer isso aqui, agora tu não vai sair. Criou-se uma prisão na mente da pessoa. Muitas pessoas hoje nós estamos vendo, amado irmão, com depressão, se matando, porque não tem mais o Rei Jesus na mente dela, ou a mente dela já não é mais guiada por ela, a mente dela é guiada por Satanás, e ela acha que a melhor solução para a vida dela é se matar, e esses pensamentos de morte em querendo se matar não é teus pensamentos, é pensamentos dando problema aqui, amado irmão. Meu Deus do céu. Isso vai ser impedido de nós não pregar a palavra de Deus, amém? Olha só que coisa interessante, amado irmão. Deus me falou isso aqui pra mim falar pra ti, tá? Deus falou isso aqui pra mim falar pra você, que precisa ouvir essa palavra. Essa palavra vai estar, amado irmão, vou colocar no podcast ela, né? Vai estar nas plataformas Anchor e Spotify, e eu vou lançar essa palavra. Amém? Vou lançar essa palavra e o nome do Senhor vai ser glorificado, né? E era isso que eu queria falar. E uma coisa eu quero dizer para ti, para você que de repente já está chegando no estado de depressão. Deus falou comigo, no estado de pânico na sua vida, não saber o que fazer na sua vida. Deus me deu um versículo bíblico, Isaías 41, versículo 10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E esse versículo de Efésios 6:10, que no demais, irmãos, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Esses dois versículos, bem distintos, tá? Que diz em Efésios 6:10 e Isaías 41, versículo 10, Deus falou muito forte comigo, para mim dizer para ti. Se fortalecer no Senhor significa buscar o Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para que tu agrade Deus, você tem que buscar Ele. E não buscar Ele somente por 10, 15 minutos. Não é só isso. E acabou. Não, é uma busca incessante. Senhor, eu não te largo, eu não te solto enquanto eu não ser revelado por ti. É como a história de Jacó, que agarrou o rancho e disse, eu não te solto enquanto não me trazer a benção. Muitas das vezes é assim. Então, no Senhor significa isso. Buscar Ele em oração e jejum, buscando Ele, dizendo, Senhor, eu não te largo enquanto tu não me abençoares. No Senhor significa isso. E no poder do Senhor significa outra coisa. No poder do Senhor significa a armadura de Deus. A justiça, que é a couraça da justiça, nós devemos colocar. E essas armaduras, ela é de Deus, não é do homem. O homem não produz isso. Quem produz isso é Deus no coração do homem. Não é o teu intelecto, não é a tua mente que vai dizer, não, eu tenho que agir assim, dessa forma. Não. É com as armaduras. O que as armaduras é? A couraça da justiça, o capacete da salvação, né? O escudo, embraçando o escudo da fé, que pode apagar todos os dardos inflamados do diabo que vem na mente para tentar destruir. É no nome de Jesus Cristo, é no sangue de Jesus Cristo que nós vamos vencer as astutas ciladas do diabo.
É no nome de Jesus. Quando vir aquela coisa na tua mente, sai em nome de Jesus Cristo. Sai em nome de Jesus Cristo. Sai em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder e ele vai ter que sair. Porque Deus está te dando essa armadura. A espada que eu disse, a palavra de Deus. Você tem que ficar perto da palavra de Deus. Isso em Efésios 6:10. E Isaías 41, Deus falou comigo. E Deus disse para mim, eu estava numa situação de assombro, estava numa situação de pânico, sem saber o que eu ia fazer na minha vida. E Deus falou comigo, Isaías 41 disse, versículo 10, não temas porque eu sou contigo. Não temas, não precisa ter medo, o medo vai vir. Mas você vai atribuir o medo à fé. Ao contrário de fé, o contrário de fé é medo, sabia? Na verdade, o medo é a fé contrária. É tu ter fé naquilo que pode te fazer o mal. Essa é o medo. Esse é o medo. Só que assim, Jesus disse, não te assombres porque eu sou teu Deus, porque o medo chegou em mim. Não temas porque eu sou contigo. Agora ele disse na segunda, não te assombres porque eu sou teu Deus. Porque quando ele fala de assombro, ele está falando de pânico. Ele está falando de um estado onde você não sabe mais o que fazer. Como eu falei, embaraçado a sua mente. A cilada do diabo te embaraçou a mente. Você ficou embaraçado, mas jamais será confundido aquele que espera no Senhor. Se você está esperando no Senhor, você não será confundido. Deus se levantará em teu favor e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Você não vai ser confundido. Confundido é os teus inimigos. Eles serão confundidos. Porque a Bíblia fala em Isaías 41 ainda mais, no 11, 12, diz, envergonhado e confundido serão os teus inimigos. Eles sim serão confundidos. Porque eles não vão entender quando Deus se levantar e te colocar em patamares aonde Deus que tem que te colocar. Amém? Outro sim, não te assombres porque eu sou teu Deus. Ele fala duas coisas que é para nós olharmos para ele. Não te assombres, ele diz, não olhe nem para a esquerda nem para a direita, olha para mim. Se tu tiver que correr no assombro, no pânico, sem saber para onde vai, não corre nem para a esquerda nem para a direita. Porque tu não sabe para onde tu vai. Olha para mim e corra para mim, ele disse assim para mim. Por quê? Porque se tu vir para mim e correr para mim, logo depois ele disse, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então aí eu entendi que Deus estava falando comigo, que eu tinha que correr para ele, buscar ele, nesse tempo de temor, nesse tempo de perseguição, de guerra, de pavor, de medo. Eu tenho que ir até o Senhor. E essa palavra que eu te deixo hoje, nessa terça-feira abençoada a parte de Deus, vai chegando já quase 6 horas da tarde, para que você medite nessa palavra. Busque o Senhor, se dedique no Senhor e tu verás a glória de Deus sobre a sua vida. Amém? Quero orar por você, Senhor, meu Deus e meu Pai, rico em graça e poder e misericórdia. Em nome de Jesus, a tua palavra eu creio que foi pregada e nesta noite eu creio, Pai, que é o Senhor quem vai curar os corações, Pai, aflitos, assombrados, Pai. Corações com medo, é o Senhor quem vai curar. É o Senhor quem vai restituir. É o Senhor quem vai restaurar. E no teu nome somos mais do que vencedor. Porque o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. E sobre as suas pisaduras somos sarados. E o Senhor disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde e encontrei descanso para vossas almas. Nós devemos aprender contigo, Jesus. Nós devemos ter a tua mente, Pai. Porque Paulo disse, tenham a mente de Cristo. Nós temos que ter a tua mente, ó Pai. Porque quando nós estamos com a tua mente, na nossa mente, a tua mente em nós, certamente nada vai nos abalar. E o nome do Senhor será glorificado em nossas vidas. Aviva este coração, cura, sara, restitui e restaura. Traga vida sobre este coração. É isso que eu peço e lhe agradeço, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus. João Luiz Berlim, Deus abençoe. Pastora Márcia, Deus abençoe. Fique na paz, amém, meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.